Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal maravilhoso Vitor Takasso. No vídeo de hoje nós finalmente iremos terminar a review das fangames da Fanverse de FNAF. E pra quem não lembra, começamos com Five Nights at Candy's 3, depois fomos pra Five Nights at Candy's 1, terminamos com Five Nights at Candy's 2, fomos pra Pop Goes e agora finalmente iremos terminar com The Joy of Creation, que pra muita gente é considerada a melhor fangame de FNAF já feita na história das fangames de FNAF. E que pra mim tem a história mais ousada já feita nas fangames, mano. A história é muito ousada por usar uma pessoa real como personagem jogar. Mas antes de prosseguirmos, vocês sabem o ritual. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha pros seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, vamos pra review de The Joy of Creation. Lançado 17 de julho de 2017, The Joy of Creation Story Mode conta a história de Scott Cawthon, o criador de Five Nights at Freddy's. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. The Joy of Creation conta a história do criador de FNAF, o próprio Scott Cawthon em carne e osso, mano. Não é a primeira vez que isso acontece numa fangame, já que The Return to Bloody Nights, que inclusive já fiz review aqui no canal, também conta a história de Scott Cawthon como personagem jogável. Só que aqui em The Joy of Creation é o Scott Cawthon como criador de jogos, e não como um personagem inserido na história. O jogo foi criado e desenvolvido por Nixon, que se pra vocês tem um nome conhecido é porque vocês já viram 12 Nights at Rachel, que inclusive já fiz review aqui no canal, e também Dark Deception capítulo 4. Esse homem é incrível fazendo jogos. E ela é uma das fangames mais diferentes de FNAF que vocês vão ver na internet por aí, já que você pode andar livremente, entre aspas, pela casa, né, durante as fases do jogo. E se tratando de um jogo do Nixon, obviamente é muito pesado, que rodar no meu computador, que é uma máquina completamente avançada, é meio dificilzinho, sabe? Não, tipo, tá gostoso de assistir assim, sabe? Os gráficos estão lindos. Eu adoro o Pinto. Que gráfico incrível, assim, rodando na minha máquina virtual, sabe? Ó, tá rodando bem melhor que Those Nights at Rachel, mas ainda não tá legal, sabe? Infelizmente eu nem consegui passar da primeira fase, já que o jogo é muito lento e roda a 13 FPS no meu computador. Nossa senhora, a Tika me deu jumpscare e eu fiquei todo turvo, mano. Travou. Travou. Mano, eu notei que tem uma referência a Pop Goes aqui no jogo, ó. Você olha aqui pra cima no relógio, ó. E se você tocar ele, deixa eu aumentar o volume. Se você tocar ele, toca a música. Não toca mais. Filha da mãe. Então, infelizmente, vocês vão ter que ficar sem o meu veredito sobre a gameplay, sobre os gráficos, sobre tudo, mano. Eu só vou ter que contar a história pra vocês e as mecânicas dos bichos. Só isso. Mas enfim, peguem uma pipoca e um refrigerante e se acomodem nesse frio de rachar o bico, que hoje vamos contar a história e os personagens e a gameplay de The Joy of Creation Story Mode. O jogo começa com uma narração de um homem chegando em uma casa misteriosa e ele falando, né, relembrando dos acontecimentos que aconteceu há décadas atrás, sobre como Five Nights at Freddy's, os jogos mesmo, acabaram para sempre. E então voltamos no tempo para 2016, quando esse homem da narração era apenas uma criancinha. E então a gente acaba conhecendo a família Cawthon. Sim, o Scott Cawthon da vida real, que é o pai, a mãe, Val Cawthon, e a criança da narração, que é Nick Cawthon. Fora outros dois filhos que são citados em off, mas aí esquece, eles não são importantes. Aliás, deixa eu dar uma pausa pra falar dessa parte aqui, mano. Eu achei essa parte muito ousada da parte do Nixon, mano. Colocar a família do Scott Cawthon, mesmo que a família toda não seja real, né, sejam personagens criados pro jogo, o Scott ali é real, é o Scott Cawthon da vida real ali. Mano, eu achei tanta ousadia que eu achei que o Scott Cawthon ia ficar bravo, puto com o Nixon com isso, mas ele gostou aparentemente. E então na cutscene a gente descobre que a gente está na pele de uma pessoa que a família pensa que é um morador de rua. Ao perguntar o nome dele, ele responde que se chama Michael e que tá meio confuso e não sabe como foi parar ali. Então que Nick Cawthon, a criancinha da narração, se oferece, né, pro pai pra falar assim: pai, deixa ele ficar aqui um pouquinho essa noite, né, já tá escurecendo e vai chover daqui a pouco. Então o Scott Cawthon aceita, né, a esposa também aceita. Então eles deixam o suposto morador de rua dormir ali na casa deles, no quarto de hóspede.
Essa é a parte menos realista do jogo, que eu acho que ninguém deixaria um desconhecido dormir na sua casa, mas tudo bem, né? E é então que vamos pra gameplay. Vamos pra noite 1, que se passa no quarto do Nick Calton. Nick Calton, ele é uma criança bem pequenininha, então ele precisa ser colocado no berço pra dormir muito cedo. Porém, no meio da noite, ele simplesmente acorda do nada, assustado, com medo. Parece que se sentindo uma presença estranha por perto. Porém, o Michael, aquele morador de rua que foi convidado pra dormir na casa dele, simplesmente liga pro walkie-talkie do menino Nick. Michael, ele diz pro Nick não ficar assustado, pois tem monstros rodeando a casa por ali, caçando eles. O que é engraçado ele dizer pra não ficar assustados, porque na mesma hora eu me cagaria naquele berço. Mas o Michael diz que irá passar umas instruções pro menino Nick pra poder se defender desses monstros cruéis que está caçando ele e rodeando o seu quarto. Então que ele começa a apresentar pra gente os animatrônicos e as suas mecânicas pra você lidar durante a gameplay. O primeiro sendo Ignited Fred, ou Fred Incendiado. Eu irei chamar os personagens de Incendiado no português, beleza? Ele irá brotar do lado da sua cortina ali perto do seu berço, e pra você despistar ele, né, quando ele estiver te encarando, basta você fechar a cortina e esperar um som que indique que ele foi embora. O segundo sendo Bonnie Incendiado, um coelho sem rosto, totalmente roxo e com seus endoesqueleto à mostra. Ele irá brotar na sua porta da frente, dando pelo menos 3 toques antes de abrir completamente. Para você despistar ele, você tem que desligar a luz que fica atrás de você e abaixar no berço para se esconder, que assim ele não vai te ver e ir embora. A terceira sendo a Chica Incendiada, uma galinha completamente bizarra e também sem mandíbula. Ela irá brotar no armário ali na sua direita, bem longe do seu berço. Quando ela abrir a porta do armário e você saber que ela tá presente, você tem que desligar a luz e evitar contato visual com ela, que eventualmente ela vai embora. E também tem a mecânica de dormir. Não durma quando ela estiver perto, porque senão ela te ataca. E o último sendo o Fox Incendiado, uma raposa bizarrona com olhos vermelhos sanguinários. Ele irá brotar embaixo do seu berço, e quando você sentir que ele tá totalmente te encarando, você precisa fingir que está dormindo, e assim quando você tiver certeza que ele foi embora, pode voltar ao normal. Bom, e agora vai um disclaimer meu aqui, porque eu não consegui jogar muito bem essa fase, porque se tratando de um jogo do Nixon, lagou pra cacete no meu computador. Mano, tá meio estranho. Tipo, eu não vou conseguir zerar isso aqui, tá muito difícil de controlar, cara. Tipo, isso tá rodando melhor. Que fudeu! Abaixa. Não vou abaixar não. Bonnie, não roda bem legal no meu PC. Mas enfim, o Michael manda você sobreviver até as 6 da manhã, e a partir das 5 você simplesmente começa a entrar em pânico, que tudo vai ficando mais escuro, mais turvo e mais rápido. Então a gente finalmente termina a primeira lembrança e terminamos a noite do Nick Calton. E em paralelo à noite do Nick, já que tudo aconteceu ao mesmo tempo, temos também a noite da Val Calton, mas vamos por partes. Antes da gameplay começar, a gente tem uma conversa da Val com o Scott Calton, conversando sobre esse suposto cara que tá dormindo ali na casa deles, um desconhecido completo, que eles não confiam naquele homem bizarro dormindo na casa deles com mais de 3 crianças ali. Mas a Val pede pro Scott ficar calmo e pra eles passarem uma noite de casal ali juntos na sala, né, passar uma noite juntos, só os dois. Então o Scott aceita, mas antes ele decide dar uma olhada nas crianças antes de voltar. Então a casa fica num silêncio completo e a noite começa. A Val, ela fica completamente assustada, já que ela sente uma presença ameaçadora naquela casa. E então Michael imediatamente a liga. Ele diz que ela não está segura e que precisa se defender dos monstros e que ele irá atrás do Scott para poder falar com ele. Ela fica assustada e confusa, já que como ele sabe o nome do marido dela, sendo que o Scott nunca falou o nome dele pra ele. Mas não importa, já que ele vai ensinar as mecânicas dos monstros pra Val agora. Fred Incendiado, ele virá da porta da esquerda da sala e que a Val precisa ficar de olho na TV, né, porque a TV é acoplada com os animatrônicos. Assim, na TV ela vai poder monitorar a movimentação dos bichos através da casa. E caso eles chegarem perto da porta ali onde ela está, ela precisa se esconder rapidamente do campo de visão dos bichos. E a TV é acoplada com a visão do Fred e do Fox, ou seja, os dois têm a mesma mecânica. O Fred vem da porta da esquerda e o Fox da porta da direita. Vocês precisam se esconder do campo de visão deles, que é uma luz. Já o Bonnie Incendiado, ele virá da porta do meio, que vai progredindo bem devagar, assim, em fases. E você pode observar através da fechadura da porta, cada vez que ele vai progredindo e avançando mais um pouco. Quando você sentir que ele está mais perto, precisa se esconder também atrás da porta para ele não te encontrar. Já a Chica Incendiada, ela tem uma mecânica mais fantasmagórica, que se você ficar sentado no sofá por muito tempo olhando a TV, você vai começar a ouvir umas respirações bizarras do seu lado, seja da
esquerda ou da direita. Se você levantar e olhar para o lado específico que a respiração saiu, a Chica te ataca e você... Mas enfim, sobrevivendo essa noite bizarra, a Val consegue sobreviver até 6 da manhã e recolhe os seus filhos e foge para fora da casa, deixando seu marido sozinho em casa com aquele homem misterioso e aqueles animatrônicos sanguinários. E falando no Scott... Durante a procura pelos seus filhos e pelo Michael, o Scott ele começa a sentir uma sensação bizarra, meio pesada, a casa começa a ficar meio do tamanho anormal, parece que o mundo tá se invertendo, tá ligado? Porém, o Fred incendiado emerge de uma porta e decide perseguir o Scott. O Scott, completamente confuso do porquê a sua criação está te perseguindo, ele decide correr arduamente pela sua casa. Então ele encontra um escritório da sua casa finalmente, com um bilhete e uma lanterna em cima da mesa. O bilhete foi escrito por um dos filhos do Scott e diz pra ele usar a lanterna como arma e que eles foram embora junto com a mãe deles e estão esperando o Scott do lado de fora da casa. E então a noite começa e você já tem que começar a noite com um trabalho específico antes de bater 6 da manhã, senão você vai se ferrar. Mas antes deixa eu explicar. A tarefa é o seguinte: enquanto você se defende dos outros monstros como a Chica, o Bonnie e o Foxy, a sua tarefa é procurar o Fred e piscar a lanterna no olho dele 11 vezes. E você tem que piscar a lanterna 11 vezes antes de bater às 6 da manhã. Caso passe disso e você não consiga cumprir o seu trabalho, o Fred ele irá tocar uma música e depois irá te matar. Uma coisa que eu esqueci de citar é que no seu escritório você tem 3 monitores para poder observar as câmeras e 3 áreas para observar aonde fica essas câmeras, sendo a câmera da esquerda que fica ali na porta da sua esquerda, que fica como se fosse um corredor, a câmera do meio que observa o corredor da porta que fica na sua frente e a câmera do quintal que fica no seu lado direito durante a gameplay. E a mecânica dos bonecos é o seguinte: o Foxy, por exemplo, ele vai ficar ali do lado de fora das portas ou da janela que fica no seu escritório e você não pode olhar pra ele olhando assim na porta, senão ele te ataca. Você tem que olhar pra ele na câmera e observando ele na câmera, ele vai ficando completamente nervoso e vai embora. Já o Bonnie é o contrário do Foxy. Você pode olhar pra ele na porta, você só não pode olhar pra ele na câmera, já que se você encarar ele na câmera, ele vai dar um porradão na tua câmera e quebrar ela e vai ficar inutilizável durante a gameplay. Já a Chica, ela irá emerger de uma parede do jeito bizarro, parecendo um Venom estranho. E você terá que procurar os cupcakes dela que tá espalhado pelo seu escritório, seja dentro das gavetas, dentro das portas, ali nos armários, etc. Mas enfim, caçando o Fred certinho às 11 vezes, a noite termina finalmente. Após conseguir fugir do escritório, Scott vai direto pro porão, então ele vê um monitor de computador com vários olhos dos bichos. Scott Calton fica completamente nervoso e pergunta para aquelas coisas o que eles são, por que eles estão assumindo a forma das criações do Scott, e ele pergunta uma última vez: o que são vocês? E então uma voz parecida com a do Michael a responde atrás dele: somos suas criações. E então Scott leva um porradão e é desmaiado. E então agora nós vamos pra gameplay do porão, controlando nada mais nada menos que o próprio Michael. No começo da gameplay, uma entidade começa a conversar com a gente, mandando a gente libertar eles, né? Eles, entre aspas, ou então a gente irá queimar com os outros. E quem são esses outros, Victor? Chegaremos lá. E essa entidade que conversa com a gente pelos monitores é nada mais nada menos que o Golden Fred incendiado, a versão mais poderosa desses monstros. E voltando para a porta do banheiro, você inicia o looping das 6 partes. E a primeira parte, ao explorar o mapa, você se depara com o primeiro dos monstros, chamado de Os Caídos, que são endoesqueletos baseados nos animatrônicos que a gente já conhece. E o primeiro chamado de Endo-C, Boca, que é basicamente baseado na Wither de Chica, já que ele fica com um bocão aberto. E ela fica no estado sonolento, você não pode chegar perto dela, senão a acorda e ela te ataca. Avançando para a segunda parte do porão, você precisa agora pegar objetos que representam os animatrônicos, como por exemplo o Cupcake a Chica, o chapéu o Fred, o gancho o Foxy e a guitarra o Bonnie. Enquanto você procura os objetos, você precisa tomar cuidado com o Endo R chamado de Azul, que é basicamente inspirado no Wither de Bonnie, que se você o ver paradão ali perto da porta, você precisa simplesmente dar meia volta e ir embora e esperar que ele saia dali. Mas enfim, coletando os objetos, você precisa agora os colocar na fornalha para poder queimar eles, porque vocês vão descobrir lá na frente. Já a terceira parte, você precisa coletar uma chave para poder libertar os animatrônicos, que está presa atrás de uma porta com uma senha. E as senhas são basicamente um puzzle que fica nos cartazes na parede com o desenho dos animatrônicos, ou se não números aleatórios que você precisa prestar atenção. Você precisa fazer tudo isso enquanto evita
evita o Endo B, chamado de Anjo. Ele tem esse nome de Anjo porque a mecânica dele é que se você olhar pra ele, ele fica parado, muito parecido com as estátuas de anjo de Doctor Who. Mecânica essa que inspirou jogos como Five Nights at Freddy's Security Breach, Dark Deception e até mesmo Pop Playtime. Completando ele bonitinho, nós vamos agora para a quarta parte, que é simplesmente um corredor gigantesco que você precisa atravessar de boas, e que uma mensagem aparece dizendo não olhe para trás, e caso você olhe, simplesmente o Endo F, chamado de vermelho, vai perseguir você numa velocidade absurda. Você precisa correr o mais rápido possível até a porta. A quinta parte é considerada a parte mais difícil, já que você tem que atravessar um corredor cheio de portas, de grades, enquanto vários Endos que já conhecemos vai perseguir você, e vocês tem que prestar muita atenção. Chegando ao final do corredor, você descobre uma porta que seria tipo a saída do porão, porém ao tentar abri-la, ela simplesmente desaparece por causa do Golden Freddy, obrigando você a voltar aquele corredor tudo de novo. Porém, pode ficar tranquilo que não tem mais os Endos tentando te perseguir. E a sexta e última parte é totalmente tranquila, você tá simplesmente agora no porão real, vendo o computador do Scott Calton com o último teaser de Five Nights at Freddy's completando 2 anos de existência, e com a porta do porão finalmente aberta, permitindo que Michael finalmente possa sair, ou seja, ele libertou os animatrônicos pro mundo real. A última noite sendo a mais épica de todas. Se segura. Michael, ele simplesmente prendeu o Scott Calton em uma cadeira lá no sótão de sua própria casa. Assim, pronto que sua própria criação o finalize ali mesmo no sótão. Que foi aqueles objetos em que o Michael jogou dentro daquela fornalha. Dentro daquela fornalha sairá um monstro bizarro chamado de A Criação, e que é a fusão de todos os animatrônicos incendiados que batalhamos durante o jogo inteiro. Scott consegue libertar uma mão e então ele vai tentar se defender dos monstros a partir de agora. Começamos a noite e assim como na noite do escritório, aqui a gente também precisa cumprir uma tarefa para poder passar. Bem parecido, na verdade. Do lado direito do seu monitor você tem uma alavanca que é para dar choque nos animatrônicos. E dando choque na criação, por exemplo, ele irá dar uns passos para trás e não avançar até o seu solo. Porém, o importante aqui é o Golden Freddy incendiado, já que você tem que dar choque nele 12 vezes, assim como o Fred lá na noite do escritório. E além da amálgama da criação e também do Golden Freddy, você também tem que lidar com os 4 endosqueletos, os caídos, que 2 virão do seu lado esquerdo numa porta e outros do lado direito na sua porta. 2 você precisa observar na câmera, que é ligando uma alavanca do seu lado esquerdo. Assim você pode ver os 2 ali na câmera e caso eles desaparecer, você precisa fechar a porta imediatamente. Já outros eles virão correndo, que quando você ouve eles correndo, fecha a porta rápido demais. Senão eles vão acabar adentrando na sua sala e matando você. Mas enfim, progredindo na noite, um incêndio vai tomando conta da casa inteira, como se o inferno literalmente tomasse conta da casa da residência de Scott Calton. E ao terminar a noite, o Scott conseguiu exorcizar todos os monstros da casa, Golden Freddy, a amálgama e os endoesqueletos para sempre. Porém, ainda sobrou o próprio Michael. E então descobrimos que esse tempo todo o Michael era na verdade também um dos monstros presentes na casa do Scott. E que esse tempo todo os monstros e também o próprio Michael são na verdade doppelgangers demoníacos. Sim, eles são como se fossem demônios que se apoderam da criatividade e da imaginação das pessoas para poder tomar uma forma específica para assombrar as pessoas. Algo muito parecido com It, a Coisa. E convenientemente esses demônios moram na floresta bem do lado da casa do Scott Calton, assim sendo uma das primeiras vítimas desses demônios. E então, como último desejo, antes de morrer, o Scott pede pro Michael para que a família dele fique bem e que a família dele não se machuque. Então Michael pega o Scott Calton e acaba trocando de corpo com ele. Então finalmente o Scott Calton saiu de casa, porém não era mais o Scott Calton, e sim o Michael se apoderando do seu corpo, e então dizendo que irá cuidar da família do Scott para sempre. E antes do vídeo terminar, vamos lançar algumas curiosidades interessantes sobre The Joy of Creation. Antes dessa versão da história do Michael ser um doppelganger demoníaco, ele antes era na verdade um humano comum, porém eles acabaram mudando também pro Michael ser um monstro junto com os outros incendiados. Outra curiosidade é que, como eu disse anteriormente, os incendiados, os caídos e o próprio Michael são demônios que se manifestam como doppelgangers, e isso foi confirmado pelo próprio Nixon, ou seja, eu não tô viajando, isso é realmente um It, a Coisa. Outra curiosidade
curiosidade interessante é que por serem demônios sobrenaturais, eles criam universos paralelos ou universos de bolso. Mas o que isso significa, Victor? Significa que eles podem criar um universo fora da realidade que a gente conhece. Por isso que dentro da gameplay do Scott, por exemplo, o tempo não passa. Tipo, você tem que fazer o tempo passar, porque o tempo normalmente não está passando. Explicando que tudo se passa na mesma noite, mesmo tudo passando às 6 da manhã. Tipo, parece que foi dias passando, porque tudo vai da meia-noite até os 6 da manhã. Na verdade, é tudo acontecendo ao mesmo tempo fora da realidade. Outra curiosidade é que a criação é a amálgama dos 4 animatrônicos que a gente já conhece: Fred, Bonnie, Chica, Fox e etc. E que uma teoria minha agora, provavelmente isso serviu de inspiração pro Scott criar a amálgama dos animatrônicos nos livros de FNAF. Já que na trilogia da Charlie é possível ver uma amálgama de animatrônicos do Fred, Bonnie, Chica e Fox também. E como vocês sabem muito bem, The Joy of Creation vai receber o seu reboot também, chamado de The Joy of Creation, que será lançado em breve. Um jogo oficial da Fanverse que terá gráficos incríveis, melhorados e provavelmente uma mudança na história, assim como o Pop Ghost. Não sabemos se irá mudar totalmente ou se terá apenas umas mudanças significativas que não alterará muito a história, sabe? Mas que será um jogo incrível, com certeza será. Então é isso, pessoal, encerramos por aqui a saga da Fanverse de FNAF. Pô, Victor, mas e os outros jogos? Os outros jogos que eram da Fanverse não são mais, eu vou fazer vídeos separados, que não faz parte dessa saga, beleza? Mas o importante é que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para seus amigos, que deu muito trabalho fazer esse vídeo, é sério. Esse jogo é bem grande e bem complexo. Mas enfim, é isso, eu me despeço de vocês e nos vemos no próximo sábado. Até a próxima e tchau, tchau!